Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A traição é uma conduta perigosa e pode acontecer no meio das relações afetivas, familiares, profissionais e até mesmo institucionais. O ciúme é um sentimento, uma reação que pode ser ativada dentro de nós quando vemos ameaçado o campo de domínio afetivo. Ambos são capazes de gerar consequências sérias em nossa vida e na vida de quem nos cerca. O comportamento humano e suas raízes pode ser explicado sob diversos ângulos. São as predisposições físicas, hereditárias ou não, os condicionamentos psicológicos adquiridos no curso da existência, as influências sociais e culturais. Então, todas essas são visões do plano material que explicam a nossa conduta. O nosso comportamento também pode ser analisado através da ótica espiritual. Essa visão nos informa que somos espíritos imortais a caminho da perfeição e da felicidade, e que somos responsáveis por nossos atos de acordo com o nosso grau de entendimento. Então, como lidar com o ciúme excessivo? Como entender esse tipo de sentimento em nós? Como entender os comportamentos de traição à luz da doutrina espírita? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje irá falar sobre ciúme e traição. E para tratar deste assunto, convidamos o terapeuta, escritor e apresentador do programa Justiça Divina, o Armando Falcone. Armando, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É isso aí. Vamos começar primeiro com o ciúme. O que motiva esse sentimento, Falcone? Ciúme é um assunto muito delicado. A definição mais comum que nós encontramos é que ciúme é complexo de inferioridade. Se eu me relaciono com alguém e tenho para com essa pessoa uma frequência de desconfiança, é falta de confiança na minha capacidade. A falta de confiança de que essa criatura poderá encontrar alguém melhor do que eu, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e irá me trocar por algo melhor. Eu estou então me sentindo em desvantagem. E isso é muito comum. Assim, o complexo de inferioridade está presente num percentual altíssimo de pessoas que cultivam o ciúme. É normal, dizem os poetas, ter um pouco de ciúme, que o ciúme tempera o relacionamento. Há 40 anos fazendo atendimento fraterno, há 37 anos atendendo pacientes no consultório e observando a nossa experiência e de colegas tão ou mais competentes do que nós, observamos que o ciúme é um desequilíbrio espiritual, refletindo no ambiente emocional. Então, como entender esse sentimento em nós? Como é que a gente faz assim para identificar e até compreender e se relacionar com isso, né? O ciúme começa normalmente antes do relacionamento afetivo sexual. Temos ciúme que o nosso melhor amigo na escola, já criança, mexa no nosso brinquedo. Se alguém vem visitar-nos em casa, um outro casal, e traz uma criança, a menina ou o menino querem privacidade no seu carrinho, na sua boneca, no seu videogame. Não queremos compartilhar. Então o ciúme também está ligado à palavra apego. Siddhartha Gautama, o Buda, 600 anos antes de Jesus,
já ensinava que o apego é a maior causa de sofrimento da criatura. Meu, minha, meu, minha. Sejam objetos, lugares, pessoas ou situações. Então a criança começa, se não bem conduzida pelos pais, a desenvolver um apego excessivo ao seu patrimônio infantil. É muito comum também quando o filho ou a filha são únicos, o príncipezinho, a princesa do lar, e aí a mãe engravida de novo. Dá uma confusão muito grande na cabeça da criança. Ensinamos nas nossas palestras, cursos e treinamentos a dizer aos pais que a segunda criança que está vindo não é deles, é do irmãozinho, é da irmãzinha. E a preparar os familiares para que quando visitem o lar, tragam um presente para o recém-nascido, mas tragam um presente para o primogênito também. E chegando à porta da casa, entrega o presente do primogênito, entrega nas mãos dele o presente do segundinho e peça a ele para levar-nos a ver o neném, a criança dele. Então isso continua dando a ele uma posição de projeção na família. A maioria dos pais não tem nem consciência disso, ou se tem, não aplica. O que acontece? Chega o tio, a tia, o melhor amigo, a criança vai correndo na porta, porque sempre foi recebida com afago. Às vezes recebe um afagar nos cabelos, cadê o neném, cadê o neném? Então ele perde a posição, a projeção e a atenção. O que ele quer fazer com o segundinho? Mamãe, dá para colocar no lixo? Mamãe, dá para voltar para sua barriga? Ele quer despachar. Olha só a zona de desequilíbrio emocional. Esta criança, se não educada corretamente, será um jovem, um adulto inseguro, com medo de perder também, junto à pessoa amada, junto à criatura com quem compartilha confiança, afetividade, sexualidade, o medo de ser trocado. Fui trocado na infância por outro, posso ser trocado hoje. As raízes, as matrizes estão muito nessa parte da infância, dá para observar tranquilamente isso. E os pais até nessa observação, nessa primeira observação, já podem ir ajudando essa pessoa a ela não ter esse sofrimento, porque no fundo é um sofrimento o ciúme, não é? Há 35 anos atrás, quando eu mudei para Juiz de Fora, eu ensinava as mães a conversar com o neném na barriga. Eu hoje ensino as mães a conversarem com a barriga que virá a gestar um neném. Então é muito importante essa conversa com o espírito, seja ele o primeiro, o segundo ou o terceiro filho, explicando a ele que o amor não subtrai, o amor multiplica, o amor não divide, o amor soma, oferecendo espaço para todos com atenção e com o carinho. Neste momento o neném precisa de uma atenção maior, mas chamando a criança a ajudar, a não trocar a fralda, a participar do processo, e não colocando lá fora do quarto, não pode entrar, não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo. Nós vamos ver uma falha muito grande. Eu costumo dizer que para você se tornar profissional em qualquer área, a aula, vestibular, manuais, instrução. Para se tornar pai, mãe, não. Basta um ato sexual, programado ou não, e acontece a fecundação. Nós, pais, precisamos prestar mais atenção em nossos filhos, netos, sobrinhos, nas crianças com quem lidamos, já na primeira infância, na segunda infância. Quer dizer, se esse ciúme, né, a causa de um apego, não necessariamente, como você falou, é alguma coisa ligada à afetiva. Às vezes tem ciúme de objetos, de coisas, do espaço. E para as pessoas que têm esse tipo de ciúme de coisas, que não envolve o sentimento por pessoas, né, que não tem medo de perder a pessoa para alguém melhor do que ela, como você colocou, mas tem ciúme dos seus objetos, às vezes das suas roupas, pessoas que não doam, por exemplo, as roupas, porque tem ciúme daquela... O que você fala para essas pessoas? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Toda vez que você tem, no seu trabalho, no seu lar, ou no seu depósito, no porão ou no sótão da sua casa ou da consciência, emoções, sentimentos, objetos que não utiliza, você está paralisando energia. Eu sou do interior
E eu gosto muito dos ditados populares. Minha avó, mãe do meu pai, era analfabeta, mas era de uma sabedoria popular extraordinária. Ela dizia: água parada, doença, morte. Água corrente, vida, energia. Coloque em movimento os seus sentimentos, coloque em movimento o seu patrimônio. Emmanuel Espírito, pela mediunidade de Chico Xavier, lembra-nos que nada nos pertence. Nós somos como mordomos, como governantas em uma casa que não nos pertence. Prestamos atenção da porta da entrada, à porta dos fundos, do jardineiro, à cozinha, às camareiras, tudo. Administramos tudo, mas não somos os donos da casa. É a posição do mordomo, é a posição da governanta. Atenção com tudo, com todos, para com tudo, para com todos. Mas lembrar que nada nos pertence. Nós não estamos aqui em caráter definitivo. Estamos aqui em caráter temporários. E se formos para o mundo espiritual, levando essa bagagem de bugigangas, você conhece a palavra bugigangas? Né? De coisas que atrapalham o nosso avanço pelo apego, teremos uma questão de sofrimento muito grande após a morte do corpo, após o desencarne. Geralmente o ciumento, por ciúme de pessoas ou de coisas, muitas vezes ele não se percebe ciumento. Então, para essas pessoas que não se percebem, mas que são ciumentas, qual é o nosso conselho? Como é que a doutrina espírita orienta? Como é que você, pela sua experiência, pode dar alguma dica para essas pessoas? Procure o atendimento fraterno, procure ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que é muito interessante. Procure ler o livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, para que você possa lembrar que, como administrador temporário de tudo isso, isto também passa. É a frase que Maria de Nazaré manda para Chico Xavier. Isto passa. E comece a fazer uma limpeza, a doar. Não é a roupa rasgada, mas a roupa perfeita que você já não usa mais. Não é o sapato furado, mas o sapato perfeito que por isso ou por aquilo você já não usa mais. Filie-se a um trabalho voluntário. Na FEAC nós temos o SOS Preces, temos a www.radio Evoluir, temos o trabalho de visita à colônia de Rancerianos, o trabalho de visita a um orfanato católico da Ordem de Dom Orione em Paraíba do Sul. Nós procuramos levar todos os trabalhadores da FEAC, faz parte das nossas normas, da nossa gestão, levar cada trabalhador a ter pelo menos uma tarefa no Departamento de Assistência e Promoção Social. Irtes Terezinha de Andrade, uma criatura muito nobre da cidade de Ubá, desencarnou e é um espírito que tem mandado várias mensagens, mandou pelo Chico Xavier, utiliza as nossas possibilidades na psicografia, e ela certa vez escreveu há muitos anos pelas minhas mãos: busque a dor antes que a dor te busque. O excesso de apego, de ciúme, de posse, meu, de pessoas, objetos, lugares ou situações, gera perturbação. Abre portas para espíritos inconvenientes que vão aproveitar da sua invigilância e criar um processo de sugar, de absorver as suas energias, mantendo aquela monoideia de que você é dono de coisas ou pessoas. Fazer o bem faz bem. Comece fazendo o bem, dando uma limpeza no seu guarda-roupa, dando uma limpeza nos objetos úteis que você tem, mas já não utiliza mais. Esse sentimento do ciúme, ele gera uma série de consequências, né? Consequências morais, físicas, espirituais. Fala um pouquinho para a gente dessas consequências que esse sentimento de ciúme pode gerar no indivíduo. O ciúme de objetos, coisas ou pessoas, muitas vezes é mascarada pelo zelo. Eu não tenho ciúme das minhas coisas, é que eu sei que ninguém vai cuidar tão bem dessas coisas quanto eu. Aí, de complexo de inferioridade, vem acoplado um complexo de superioridade. Eu trato melhor desse relógio do que você, me devolve ele. Eu trato melhor do filho do que eu. Observa só no lar. Quando a criança chega com um boletim escolar, com boas notas, o cônjuge que recebe primeiro, se a mãe, por exemplo, quando o pai chega, ela diz assim: olha as notas do meu filho. Quando é o contrário,
as notas vêm vermelha, quando o segundo chega, o pai ou a mãe chega, o outro fala assim, olha as notas do seu filho. Quer dizer, quando agrada é meu, quando desagrada é seu. Muito cuidado. Por quê? Essas fragilidades emocionais, André Luiz diz que os processos da obsessão começam por pequenas brechas. Uma infiltração, um pequeno furo num cano de água, começa a dar uma mancha na parede, daqui a pouco pode comprometer todo o reboco e a estrutura daquela parede. Jesus de Nazaré já nos disse há 2000 anos, orai e vigiai. O ciúme, então, pode ser porta aberta à obsessão. Quando eu estou ciumento, eu tenho uma contração muscular, porque o ciúme gera também irritação. Quando eu entro nestas frequências, o cérebro libera cerebrinas, neurotransmissores, principalmente cortisol, noradrenalina e adrenalina, que vão aumentar os meus odores pela transpiração, tornando-me numa vibração desagradável e desarmonizando os rins. Como eu trabalho com medicina tradicional chinesa, os rins estão ligados ao elemento água. 70% do nosso corpo é água. Eu comprometo a vibração das moléculas de oxigênio e de hidrogênio, H2O. E com isso eu mudo todo o meu campo vibracional. Acabo fazendo mal para mim e para as pessoas em torno. Desenvolvo possibilidades de parasitose mental. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai dizer-nos que da mesma forma que existem doenças infecto-contagiosas, causadas por parasitos, vírus, bactérias, pensamentos como ciúme, mágoa, rancor, raiva, ressentimento, criam em nós, por esse campo magnético, químico, cerebral, toda uma estrutura de brechas para a entrada de doenças, de desequilíbrios e para alteração. Cada órgão, cada víscera do nosso corpo tem um diapasão próprio. Eu sou músico e sou maestro, então eu uso muito o exemplo da música. É como se o coração estivesse em dó maior, os pulmões estivessem em sol maior, o fígado estivesse em lá maior. Quando um instrumento desafina, quebra toda a harmonia da orquestra. Nós levantamos com mal-estar, a insônia se instala, o aparelho digestivo, aqueles alimentos que nos faziam bem até ontem, hoje, na roça se diz assim, eu não se dou mais com abacaxi, não, eu não me dou, eu não se dou. Nós começamos a ver que alimentos que até ontem eram tranquilamente digeridos, já começamos a ter dificuldade, por quê? As reações químicas na parte gastrointestinal começam a acontecer. Muitas doenças fisiológicas acontecem por problemas emocionais, quais o ciúme. Que coisa, né? Então, quantas consequências o ciúme pode causar, consequências perturbadoras? Físico, emocional, moral e até mesmo no campo da concentração, da atenção, do foco, refletindo no espiritual e vice-versa. Isso vai atrapalhando todo o dia a dia, né, da pessoa, todo o desenvolvimento dessa pessoa, até para conseguir se harmonizar com novas pessoas, fazer novos amigos, caminhar por um novo caminho. Tudo isso vai atrapalhando nessa evolução. O relacionamento familiar fica abalado, o relacionamento profissional fica abalado, o relacionamento social fica abalado. Olha a porta aberta para a depressão. Primeiro o ciúme cria uma ansiedade e depois joga a criatura num estado de depressão, de desconforto. E às vezes não há nem motivo no caso do relacionamento conjugal, não há nem motivo no comportamento da outra parte. Tudo acontece no campo mental. Eu acho que está acontecendo isso. Eu acho que fulano está fazendo assim. Então, é aqui dentro. Pensamento é força, é energia vital. O que eu penso, minhas células reconhecem como sendo verdade. Por isso, precisamos ter muita prudência. E para aquelas pessoas que convivem com o ciumento?
O que você falaria para estas pessoas que gostam, têm um relacionamento afetivo, ou familiar, ou profissional, e tem que conviver com uma pessoa ciumenta? Lembra que o ciumento está balançando na sua frente um anzol, com uma isca. A isca da dúvida, a isca da vigilância excessiva. Eu digo sempre porque Mateus Fernandes Fraga, o benfeitor da nossa casa, diz: ao invés de morder a isca da provocação, morda a língua. Deixa o outro falar. Dá corda ao potro novo. E ele próprio cansa e se enforca ou se cansa naquele processo. Então, não morda. O outro começou a falar, respira profundamente, fica tranquila, nada de dizer calma, não é nada disso. Toda vez que você fala isso, você está reforçando que tem alguma coisa no ar. Deixa ele falar. Se você está com a consciência tranquila, depois que ele cansar, estiver suarento, fala alguma coisa, já que você está pedindo, continua com os mesmos sentimentos, pode examinar, quer o celular, quer o e-mail, quer o quê? O que você precisa para transformar essa dúvida em tranquilidade? Meu padrão moral não precisa de você. Eu tenho dentro de mim uma coisa chamada bom senso. Eu não sou honesto ou honesta para te agradar, mas porque isso faz parte do meu programa pessoal. Quando alguém dá motivos para que o outro desconfie, antes de estar incomodando o outro, está incomodando a si próprio. Então fique tranquilo, porque eu sou do jeito que eu sou, não para te agradar, com medo ou receio do seu julgamento, mas para ficar em paz com os meus sentimentos. Porque se você rebater, vira ping-pong, ping-pong, ping-pong. E aí come a isca, né? Mordeu a isca. Ao invés de morder a isca da provocação, dizem os espíritos amigos, morda a língua. Chico Xavier fala da água da paz, muito bem colocada no livro e no filme Nosso Lar, você lembra? Isso. Enche a boca de água da paz e deixa o outro falar. E se eu não tiver água por perto? Imagina que você tomou um gole d'água, segura. É isso aí, muito bom. Então nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes, acompanhe o musical Vai, Irmão, de Vitor Moraes, aqui do Rio de Janeiro. Estive aqui nesse chão para lhes mostrar, exemplificar o caminho e o labor precisos para amar e se transformar. Mas vi haver muita ilusão, ódio fazia muito pranto brotar rumo ao chão. Vivi a palavra do amor, pois olhar para o outro é a estrada para o Criador. E sempre estarei logo ao seu lado a dizer: vai, irmão, siga além, busque em seu redor o temor, a solidão de um coração, e ao acolhê-lo então sorrindo estará seguindo
seguindo assim comigo. Vai, irmão, siga além, busque em seu redor o temor, a solidão de um coração, e ao acolher então sorrindo, estará seguindo assim comigo. Vai, irmão, siga além, busque em seu redor o temor, a solidão de um coração, e ao acolhê-lo então sorrindo, estará seguindo assim comigo. Estará seguindo assim comigo. O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, benfeitor da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior. Mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1000 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição? São entrevistas, musicais, orações, visualizações e muito mais. Acesse tvnovaluz.com ou então entre no YouTube e busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Utilize diariamente esse material, em casa, no trabalho, e leve essa harmonia com você. E se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz. Então, dando continuidade à nossa entrevista, que está ótima, na sua experiência como espírita, como também terapeuta, você consegue distinguir esse processo de ciúme? Se os maiores casos estão ligados ao homem, à mulher, ou tanto faz, ou tem algum índice diferente? Ciúme, traição, real ou imaginária, está presente em todas as épocas da humanidade. Dalila traiu Sansão.
cortou os cabelos dele. Judas traiu Jesus. Brutus traiu César. Hitler traiu Stalin. Então a traição parece que faz parte deste padrão de espíritos ainda pouco evoluídos. Se eu falava anteriormente da criança com ciúme do patrimônio dela de brinquedos, não é isso? Muitos de nós estamos brincando com a vida. Observamos até pelos meios de comunicação que os crimes passionais, chamados crimes por amor, acontecem mais de homens para mulher. O homem mata a mulher e muitas vezes depois suicida-se, cometendo uma série de desatinos. Ao inverso, também há, sem dúvida nenhuma. Observamos que as mulheres são mais desconfiadas, mas os homens são mais possessivos. Muito cuidado com essa fala minha, porque eu acabei de generalizar. E toda vez que nós generalizamos, corremos o risco de cometer uma gafe. Eu digo isso mais ou menos, pelo menos dentro do padrão das pessoas que nós atendemos, tanto no atendimento fraterno como na área profissional. As mulheres desconfiam mais por quê? Porque a situação está até em número, relação homem e mulher na Terra, está um desafio muito grande, não é isso? Mas também pelo instinto de proteção da prole, de pensar nos filhos e tudo mais. Mas o homem é mais possessivo no aspecto de que nada pode sair fora do domínio dele. É a nossa cultura patriarcal. Então, como é que a gente pode compreender esse comportamento de traição à luz da doutrina espírita? O que motiva a traição e como a doutrina espírita pode nos auxiliar a compreender essa traição? A traição pode estar ligada à insatisfação. Eu não estou me relacionando bem com essa pessoa, eu vou buscar fora do ambiente da relação algo que me complete. Joana de Ângeles Espírito, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, chega a dizer-nos que muitas vezes, quando há a formação de um triângulo afetivo em um percentual muito alto, a pessoa que, entre aspas, foi traída é corresponsável. Observamos homens que não dão à esposa o devido carinho, atenção e presença. Observamos esposas que não dão também ao marido isso, e principalmente quando nasce o primeiro filho, ou quando a prole vai aumentando, pelo egoísmo do marido de chegar em casa e achar que tem que estar tudo a tempo e a hora, sem que ele participe de nada, ela tem que se desdobrar tanto com as crianças, com o lar, consigo mesma e com o marido, que não está tão bela, tão arrumada, tão atraente como ele gostaria. Ele vai se encantar, ou ela vai se encantar lá fora, com coisas que não encontra no lar. Seja o carinho, seja o estímulo para a libido, seja a atenção, seja o companheirismo ou a cumplicidade positiva e construtiva. Então, em muitos casos onde há essa realidade do triângulo afetivo, aquele que busca algo fora de casa não está encontrando e está querendo algo mais. Em outras situações, é também a curiosidade. É o oportunismo. É muito comum entre determinada faixa etária, alguns dizerem assim, eu não procuro, mas se cair na rede, é peixe. É um oportunista, é um irresponsável. Nós precisamos tomar consciência que quando nos relacionamos com alguém na área sexual sem afetividade, deu a oportunidade, nós também estamos nos relacionando com as companhias espirituais dessa criatura. Estamos criando vínculos biológicos suscetíveis a transmitir ou receber doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas DST, com todo o cuidado que tomemos, não é isso? Mesmo assim ainda pode acontecer. E estamos entrando em contato com o campo magnético espiritual da criatura. Normalmente estas situações oportunistas acontecem em ambiente de quê? De motel. Temos informações, não só pela nossa mediunidade, mas de diversos outros médiuns de confiança integral, que o ambiente do motel é administrado por verdadeira legião de espíritos sexólogos, sexualistas, né, que estão querendo vampirizar. Então, cada apartamento, cada quarto tem a sua equipe
e você acha que está tendo uma relação sexual a dois, e é um sexo grupal. Paulo de Tarso já dizia nas suas cartas que nuvens de testemunhas nos observam. Então, volta para casa, ele ou ela dizendo, foi uma noite maravilhosa, foi um encontro maravilhoso, e volta acoplado nele, ligado a ele pela sintonia e pela oportunidade que deu, de toda essa ligação espiritual. É muito complexo. O sexo em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, tem sido uma porta de equilíbrio para uns e de desequilíbrio para outros. Mas eu estou solteiro, livre e desimpedido. Me envolvi com uma pessoa solteira, livre e desimpedida. Você não sabe o tipo de sensação, de reação que você causou naquela pessoa, ou o tipo de sensação ou reação que você está levando consigo, não só no plano físico-emocional, mas também na dimensão espiritual. Chico Xavier dizia, quem troca de parceiro sexual, como quem troca de roupa, está criando portas à obsessão. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo, diz, quem tem sexo oportunista sem responsabilidade afetiva é como alguém que bebe a água do mar querendo matar a própria sede. Quanto mais água bebe, mais sede tem. E acaba tendo a responsabilidade e essas parcerias espirituais. Né? Não é uma frase espírita, mas não é uma frase dita por espíritas, mas é uma frase espírita. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, a raposa diz para o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. A sai com B, numa oportunidade para ambos. Um dos dois cria um vínculo, cativa o outro de alguma forma. A responsabilidade. Mesmo que saiam todos dois limpos, sem compromisso nenhum, mas houve troca de fluidos, de elementos, de energia e conotações espirituais que fogem à percepção e à interpretação responsável da maioria das pessoas. Esse comportamento, esse sentimento de ciúme e traição, parece que eles andam sempre de mãos dadas, eles estão sempre... Então, voltando um pouco no tempo, né? Voltando lá a 2000 anos, na época de Jesus, havia ciúme entre os apóstolos, naquela convivência com Jesus? Consegue-se estabelecer que havia ciúme entre eles? Isso está íncito no Evangelho. Jesus aproxima-se, porque Jesus periodicamente desaparecia, entre aspas, né? Os discípulos se davam conta, Jesus tinha saído. E quando ele voltava, eles perguntavam, mestre, onde estavas? Fui estar com meu pai. Jesus ia para a montanha, para o silêncio, fazer silêncio, procurar a viagem interior, coisa que poucos ocidentais fazemos. Então, num desses momentos em que ele retorna, alguém pergunta assim, mestre, qual de nós é o mais importante? E a resposta de Jesus é muito clara. Aquele que se faz servo de todos. Uns tinham ciúme de Simão Bar Jonas, também chamado Pedro. Por quê? Porque ele era o mais velho. E Jesus estava sempre dando uma atenção a ele. É a única casa, são 2 casas apenas, há uma terceira também, em que Jesus fica mais de uma noite. A casa de Simão, ele faz da casa de Simão, à beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum, a sua morada durante um certo tempo. Tem a casa de Lázaro, Maria e Marta na Betânia, e a casa de João Marcos, que é o pai do evangelista Marcos, na cidade baixa, ou na cidade de Davi, em Jerusalém. Mas é na casa de Simão que ele fica mais tempo. Então havia uma intimidade entre Jesus e Simão que incomodava os discípulos. Em contrapartida, o mais jovem era João. João era um adolescente, 15, 16, 17 anos. E como todo adolescente, ele se chegava, abraçava Jesus, estava envolvido naquele hábito. Jesus era quase um segundo pai dele. E o ciúme também era para com João, porque era o mais novo, era aquele que tinha coragem de chegar mais perto, era aquele que tinha coragem de fazer perguntas. Então, entre os 12, haviam essas cenas, entre aspas, de ciúme, pela imperfeição deles, não pelo comportamento de Jesus.
Entendi. E no caso de traição, nós sabemos da traição de Judas, né? Então fala um pouquinho para nós sobre esse tipo de traição. Judas é injustiçado. Porque a intenção de Judas com aquele comportamento era fazer com que Jesus tomasse o poder político administrativo. Ele que viu tantos fenômenos extraordinários, Jesus parando o vento e a tempestade, Jesus tirando legiões de pessoas no endemoniado gadareno, Jesus curando leprosos, cegos, paralíticos, leprosos. Ele viu que aquele homem tinha realmente um poder, ele era o Senhor dos Espíritos. E Judas quis colocar o carro na frente dos bois, como se dizia na roça antigamente, na época do carro de boi. Aí o que ele faz? Ele começa a querer ser o orientador de Jesus. E toma todas aquelas atitudes. A intenção de Judas não era delatar Jesus, mas era dar um empurrãozinho. Era quase que o jeitinho brasileiro que muitos ainda têm de querer arrumar as coisas ao seu modo. Por isso ele toma todas aquelas atitudes e as coisas terminam do jeito que terminam. O equívoco de Judas não foi tomar aquela atitude, foi o enforcamento, o autocídio, o suicídio, a autodestruição. É ali que ele comete o seu erro maior. Fazia parte do processo que Jesus passasse por aquele flagelo, por toda aquela situação, como exemplo, para mostrar, ele mesmo diz, se isso fazem ao ramo verde, que era ele, o que não farão ao ramo seco, que somos nós. Jesus é um mestre que fala do amor e ama, fala do perdão e perdoa, fala da oração e ora, fala da dor, e sendo ele o espírito mais puro que o nosso sistema solar, que o nosso planeta Terra já pôde experienciar, passa por uma dor que transcende a sua necessidade espiritual. Jesus não tinha na lei de ação e reação, os orientais chamam isso de karma, não é uma palavra espírita, ele não tinha nenhum procedimento que precisasse de expurgir, de passar por aquela dor para aliviar sofrimentos anteriores. Ele já era o Cristo de Deus, quando a bola de fogo explode do sol e começa a girar em torno do astro-rei. Por isso, o procedimento equivocado de Judas não foi aquele comportamento que ele teve, chamado por nós de traição, mas ter-se enforcado. A vida não nos pertence, por isso não podemos tirá-la. A vida biológica, porque há pessoas que dizem assim, na minha outra vida eu vivi na França, na minha outra vida eu fui mulher. Não existe isso. A pessoa está falando a frase de maneira incorreta. Na minha outra encarnação, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Assim, Judas é um grande incompreendido dentro de toda essa construção do chamado mundo cristão. Você falou de Jesus, é uma coisa muito interessante. Jesus falava do amor e amava. Falava do perdão e perdoava. Nós, agora que ainda estamos longe de Jesus, de ter esse comportamento real de Jesus, essa compreensão real que ele tinha, como é que é lidar com o ciúme e lidar com a traição? Como é que é perdoar? Como é que é esse processo perdoar hoje? As pessoas que estão passando por situações de ciúmes, são pessoas que estão coagidas, são pessoas que estão sufocadas com o ciúme do parceiro, da parceira, ou pessoas que sofreram traição, tanto traição profissional, financeira, afetiva. Como é que é esse perdão? Como é que é lidar com isso? Se você leva consigo mágoa, ressentimento, rancor da criatura que teve o comportamento infeliz com você, é como se você carregasse brasas na mão para atirar na pessoa. Até que a encontre ou até que a atire, está queimando a si próprio. É como se você tomasse o veneno querendo que o outro morresse. Por isso, nós escrevemos um livro chamado Perdão Gera Saúde, que vai ser lançado em Juiz de Fora no dia 19 de outubro próximo. Informações estão no nosso site www.falcone.com.br e nós vamos estar falando sobre isso. Perdão é uma coisa, esquecer é outra, tá? Esquecer é um fator de memória, perdoar
é um fator emocional, espiritual. O que te faz esquecer é Alzheimer, é amnésia, é falta de foco. Isso é outra coisa. Agora, lembrar da situação como algo que poderia ter acontecido com você. Se foi a outra parte que se fragilizou, nós somos todos, como se diz na roça, farinha de um mesmo saco. Nós somos todos habitantes dessa nave espacial extraordinária chamada Terra. E a maioria de nós estamos mais ou menos nos mesmos patamares vibracionais e evolutivos. Que bom que eu consigo manter um padrão de oração e evitar este comportamento. Que bom que eu já não mordo mais a isca em relação a isso, mordo a própria língua. Quando alguém vem com um elogio desproporcional ou com uma oportunidade de ganhar projeção nisso ou naquilo fácil. Que bom. Mas se o outro ainda tem este comportamento, ainda tem essa fragilidade, tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: se Jesus recomenda perdoar 70 vezes 7 o nosso adversário, quantas vezes devemos perdoar os nossos familiares? Só há traição porque há proximidade, porque há intimidade. Você nunca será traído, eu nunca serei traído por um desconhecido. O comportamento do presidente da Rússia, da China, da Tailândia, qualquer comportamento que essa criatura tenha, vai ser um gesto de traição para com um de nós? Não. A pessoa fora da intimidade pode nos matar, pode nos agredir, pode até nos causar grandes prejuízos, até a morte. Mas quem nos trai é alguém com quem nós temos intimidade. E na intimidade temos as nossas fragilidades. Precisamos lembrar que se eu posso falhar, se eu sou falível, o outro também e vice-versa. Por isso, desenvolver a estrutura do perdão. Não o perdão que esquece. Esquecer só com o tempo, é que o tempo é um santo remédio para isso. Mas, vá no Evangelho, diz lá, perdoar os inimigos, não é isso? Conviver com a pessoa do jeito que ela é, mas não querer dar o troco. Ah, é? Aprontou comigo? Eu também vou aprontar. Dar o troco é morder a isca. O perdão faz parte da demonstração para a sua própria consciência de que você já subiu mais um degrau na escada da autoevolução, sem ter que cobrar de ninguém ou a ninguém comportamento igual. Eu sou do jeito que eu sou, não é para agradar a A, B ou C, mas para equilibrar-me. O repórter da BBC perguntou, numa entrevista de muitos repórteres internacionais, a Mahatma Gandhi: Mahatma Gandhi, você já perdoou os ingleses? E Gandhi, naquela tranquilidade dele, disse: não, eu não perdoei os ingleses. E o repórter assustou, porque ele queria uma resposta, tinha certeza que a resposta seria: sim, já perdoei. E com sabedoria fez a segunda pergunta: Gandhi, com tudo que os ingleses fizeram à Índia e aos indianos, você não os perdoou? Ele disse: não, eles nunca me fizeram nenhum mal. Fizeram mal a si próprios. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. O bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Isso. Haja com prudência, com bom senso. Dentro de você tem seu melhor amigo, alimente-o, mas cuidado, tem seu pior inimigo. Para de dar comida para o pior inimigo. Nós temos um recado para você. É a Tuca e o Isaac de Juiz de Fora. Abraços para Falcone. Estamos ouvindo o programa ao vivo e parabéns a todos da TV. Muito obrigado. E a Marilene Monteiro, de Campo Grande, ela está falando que o programa está excelente, que estou aproveitando bastante os conhecimentos trazidos por todos, principalmente pelo Dr. Falcone. Grande abraço, Berenice, muito obrigada. E Dr. Falcone, muito obrigada. A Marilene. Um abração para você. Isso. Você falou das consequências do ciúme, das consequências da traição, as consequências físicas, morais e espirituais. E quais são as consequências do perdão? As consequências do perdão
É como tirar uma bigorna. Você sabe o que é bigorna? Aquela ferramenta do ferreiro, né? É como tirar bujões de gás que você está carregando nas costas. Se cada quilo de peso do corpo que você aumenta, você pesa 60 quilos, se você passar para 61 quilos, para as suas articulações, é como se aumentasse 15 quilos de pressão, pelo peso acumulado. Alguém que está 10 quilos acima do peso, está com 150 quilos de pressão nos maléolos, no calcanhar, nos joelhos, na articulação coxo-femoral. Alguém que carrega mágoa, ódio, rancor, dá vontade de torcer o pescoço, ele está liberando cerebrinas, como eu disse na primeira parte do programa, de alto teor destrutivo. Há pessoas que geram câncer no organismo, ou melhor, que acordam células de câncer que não deveriam ser acordadas nesta encarnação, com os pensamentos de raiva. Não perdoo. Tem um ditado no interior que diz assim: eu não perdoo nem na outra encadernação, nem na outra encarnação. Outro diz assim: está perdoado, mas não quero te ver nem pintado de ouro na minha frente. Isso é verdade. O perdão liberta. O perdão permite que a linfa corra novamente no nosso sistema linfático. Perdão faz bem para a pele, para o cabelo, para as emoções, para todo o seu organismo. Perdoar é dizer: obrigado, Senhor, por essa prova, por esse teste, por essa expiação e por eu estar sobrevivendo, sem agredir ao outro, a outra ou a mim mesmo. É fácil? Não. É difícil? Não. É difícil ser alfabetizado? Há crianças que têm desafios com a matemática, outros com o português, outros com a caligrafia. Muitos de nós temos desafios com o perdão. Mas é um comportamento. E se é um comportamento, pode ser mudado. Podemos aprender. Procure um bom terapeuta, procure o atendimento fraterno, procure fazer das suas mãos extensão das mãos de Jesus. Faça o bem sem olhar a quem. Faliu aqui? Levanta a colar. Não é isso? Lembrar de, como Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer, o mundo não vai parar e você não tem como descer da vida. Isso é muito bom, excelente. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada a todos, muito obrigado pela sua companhia, muita paz e até o nosso próximo encontro.